Estamos em um parque com duas crianças fazendo um castelo de areia. O garoto observa o trabalho deles, dizendo achar que não estava certo. Ele diz que não era aquilo que ele queria, e a garota acaba rindo dele. Nesse momento, um garoto mais velho surge e pisa no castelo de areia dos dois, enquanto provoca eles. Após pisar no castelo, ele manda os dois irem para outro lugar, fazendo a garota chorar pelo trabalho destruído. Então o garoto que estava com ela se levanta para responder ao valentão. Nosso protagonista manda que ele saia de cima do castelo de areia, mas isso faz o valentão ficar irritado e pergunta o que ele estava dizendo. O garoto se mostra irritado, mandando ele tirar o pé de cima do seu castelo. Ao ver o rosto do protagonista, o valentão se encolhe um pouco enquanto tenta parecer sério. Nesse momento, um pé surge na frente dele, quase como um vulto. Em um movimento acrobático, o protagonista consegue acertar um chute no rosto do valentão. Com esse golpe, o valentão acaba sendo derrubado com tudo. Enquanto o protagonista continua preparado para um possível ataque, o valentão se levanta devagar enquanto limpa o seu nariz. Nisso ele nota que estava sangrando e se irrita ainda mais com o garoto. Mas ao invés de revidar, ele começa a chorar, pedindo ajuda. Isso deixa o protagonista sem reação, enquanto a sua amiga se esconde atrás dele para se proteger. Alguns minutos depois, o valentão volta com um curativo no nariz e seu irmão mais velho perguntando se foi o garoto quem bateu nele. Nosso protagonista apenas encara o irmão mais velho sério, o que irrita ele por não receber uma resposta. O irmão mais velho tenta convencer o garoto a falar, só que ele só desvia. Isso o irrita ainda mais, e o protagonista menciona que nunca aprendeu artes marciais. Enquanto o irmão mais velho insiste em tentar encostar no protagonista, ele apenas desvia de tudo. Quando o protagonista nota uma brecha, ele acerta um chute entre as pernas do irmão mais velho, o que assusta o mais novo. Nesse momento, o valentão mais novo reclama com o protagonista pelo que ele fez com seu irmão. Nosso protagonista menciona que mesmo sem saber artes marciais, ele sempre foi um encrenqueiro. Apesar de que ele não se importava com essas brigas de crianças, lembrando que só virou um problema quando ele cresceu. Alguns anos depois, o protagonista cursava a 5ª série na escola Lua Elementar. Enquanto ia para a escola, ele acaba sendo chamado por um grupo de colegiais para um beco. O garoto colegial pede para que ele faça um favor para eles, enquanto demonstram um olhar bem suspeito. Nisso ele coloca o braço sobre o ombro do protagonista, dizendo que ele também já foi um aluno da Lua Elementar. Então o colegial começa a empurrar o protagonista para dentro do beco onde estavam seus amigos. Um dos amigos dele zomba com o colegial Austin, dizendo que ele tinha talento para aquilo, enquanto a garota do grupo diz para irem logo. O colegial observa ele com um olhar mais suspeito ainda, perguntando se ele iria ajudá-los. Nosso protagonista se vira para ele e pergunta o que eles querem. Essa pergunta começa a irritar o colegial, que manda ele entregar todo o dinheiro. Então o protagonista diz que os alunos do ensino médio estavam tão pobres que precisavam ir pegar de crianças. Nisso o grupo começa a rir da cara de Austin por ter sido provocado pelo garoto, além de dizer que o protagonista estava bravo. Austin perde a paciência e tenta lidar com o garoto sozinho, mas o protagonista mostra que sabe como lidar com pessoas como ele. Depois de desviar algumas vezes o grupo, começa a se interessar por aquilo com a garota, dizendo que torcia pelo protagonista. Vendo que isso poderia chamar muita atenção, os outros garotos decidem ajudar Austin a lidar com ele. Nesse momento, o protagonista acerta uma joelhada no queixo de Austin. Com Austin derrubado, o protagonista encara o resto do grupo, esperando para ver a resposta deles. Um segundo garoto se aproxima, o acertando com um soco no rosto, fazendo ele ser arrastado pelo chão com o impacto. O segundo colegial se demonstra irritado com o protagonista e decide dar uma lição nele. Mas o protagonista diz que nunca sentiu medo ou pensou no que aconteceria depois enquanto ele pega um tijolo do chão. Ele diz que sabia exatamente como reagir, e nisso ele usa o tijolo e acerta com força na cabeça do colegial. Com dois derrubados, os outros membros do grupo ficam sem palavras enquanto encaram o protagonista. Seu líder Austin, que eles acreditavam que seria o líder da escola, estava desmaiado com sua cabeça sangrando. Isso faz com que os outros percam a cabeça e partam para cima do protagonista para se vingar. Só que ele avança contra eles com o tijolo, dizendo que ele acredita ter nascido assim e que ele nunca perde em uma briga. A garota do grupo fica em choque, enquanto uma pessoa tremia ao seu lado, implorando por ajuda, ao ver todos serem derrubados pelo protagonista. Seu tijolo em mãos estava completamente manchado de sangue pelos ataques dele. Quando o protagonista se vira para a garota para saber o que ela pretendia fazer, ele a encara de forma assustadora. Alguns minutos depois, na delegacia de polícia, o policial pergunta se ele realmente estava falando sério, que havia feito tudo isso. Mas o garoto apenas se mantém quieto, deixando o policial esperando alguma resposta. Nesse momento, uma mulher chega na sala com um casaco e ofegante, enquanto chama pelo seu filho Seth. Ela pede desculpas ao policial, enquanto ele apenas diz que estava tudo bem ainda sem jeito pela situação. Depois disso, os dois saem da delegacia sem dizer nada, com a mulher observando seu filho. Ela pergunta se ele estava ferido, e ele acena com a cabeça que não. Nisso, ela se abaixa para falar com Seth, pedindo para que ele prometa uma coisa, o que deixa ele confuso. Sua mãe pede que ele prometa que não iria mais lutar com ninguém. Seth acena com a cabeça concordando, dizendo que não tinha outra opção, pois ele não queria mais ver aquela tristeza nos olhos dela. Ela agradece ao Seth pela promessa, só que ele lembra que na época, ele não sabia a verdade por trás daquela tristeza. O tempo passa e Seth chega à escola secundária, tendo ainda a mesma expressão decidida daquela época. Um garoto abre a porta com toda a força, enquanto chama pelo Seth, claramente procurando uma briga. Então ele invade a sala e acerta um chute nas costas dele,
enquanto pergunta se Seth se acha engraçado. Com esse chute, ele acaba sendo arremessado contra a parede. O garoto manda que Seth apenas o obedeça e, se precisar de dinheiro para dar para ele, que peça de alguém. Seth se irrita e pensa em revidar, só que ele hesita e simplesmente pede desculpas. Só que nisso o garoto joga sua cabeça no chão e manda ele não fazer isso de novo. Ainda diz que ele deveria ter cuidado, ainda mais perto dele, se não quiser ter problemas. Depois do garoto dar esse aviso, ele sai da sala enquanto é rodeado de seus amigos que observam Seth rindo da cara dele. Nosso protagonista fecha seu punho enquanto treme de raiva, até que ele respira fundo e apenas diz que fez bem em não reagir. Ao chegar em casa, sua mãe o observa e nota algo. Ela trabalha em um restaurante perguntando a ele como foi na escola, e ele apenas diz que foi ótimo. Ele pergunta como estava indo no restaurante e ela diz que estava indo muito bem. Seth diz que tudo o que ele desejava era ver o sorriso no rosto de sua mãe, independente do que acontecesse. Só que nesse momento, um carro preto surge na rua em frente ao restaurante. Ao saírem para verificar o que estava acontecendo, notam que haviam vários carros e alguns homens saíram deles. Esses homens surgem com uma foto de velório, dizendo que aquele homem havia falecido, o que deixa sua mãe em choque. Seth se assusta, vendo sua mãe desabando, e pergunta o que estava acontecendo. Ele volta a encarar a foto e lembra que naquele dia havia ocorrido algo com eles. Alguns anos se passam e vemos o colégio Yongjin, onde estava tendo rumores de um aluno novo, e os outros ficaram curiosos sobre... Enquanto o aluno se aproximava da sala, a professora menciona sobre o aluno transferido e pedia para ajudarem ele. Nesse momento, o aluno chega na sala e se apresenta como Seth Kang. As garotas o encaram notando que ele era bem bonito, enquanto uma delas parecia reconhecer esse nome. Mas com os murmúrios contínuos, a professora se irrita e manda todos ficarem quietos. Os garotos do fundo da sala já o observam com risadas maliciosas, até que um dos garotos acaba notando algo e o amigo dele pergunta o que houve. Esse garoto reconhece o Seth também e acredita que aquilo era uma grande coincidência. Seth se apresenta para a sala e a professora manda ele se sentar no banco vazio, na parte de trás. Nisso, ele se aproxima de sua mesa e se senta ao lado do garoto de cabelos espetados, que estava dormindo. No que ele olha para o lado, nota os garotos o encarando com o mesmo sorriso malicioso de antes. Ele decide dar um sorriso amigável, enquanto ele reconhece os garotos, notando que eles também foram para aquele colégio. Durante o intervalo, um dos garotos se aproxima de Seth e menciona que ficaram tristes quando ele se transferiu no ensino médio. Os garotos começam a cercar ele enquanto dizem que vão ter um grande ano escolar. Só que Seth dá um sorriso que irrita o garoto e pergunta se não lembra quem era ele. Nosso protagonista diz que não teria como esquecer quem ele era, enquanto mostra um sorriso vazio e morto. Aquele rosto assusta o garoto e o seu amigo se irrita com Seth, perguntando se ele estava louco. Nesse momento, o garoto dormindo simplesmente manda todos ficarem quietos. Ele levanta um pouco seu rosto, perguntando se não viram que ele quer dormir enquanto demonstra um olhar estressado. Isso acaba assustando ainda mais o garoto, que apenas se desculpa com ele. Depois de evitar briga com o garoto sonolento, o valentão se levanta dizendo que ainda não acabou a conversa com o protagonista. Seth se vira para seu colega de sala dormindo sem entender. O professor abre a porta tremendo, pois era um senhor bem idoso, e se move lentamente para a mesa. Ele tenta iniciar a aula até que ele fica confuso e esquece qual seria a lição planejada para aquele dia. Enquanto isso, o garoto continua revoltado pensando no Seth, conseguindo deixar ele sem resposta, e já planeja se vingar dele. Quando ele se vira para Seth, ele está encarando a janela ao lado de seu colega sonolento. Seth observa o clima daquele dia com um leve sorriso, enquanto ao longe uma das garotas o observava. A garota acredita que esse seja o mesmo garoto que ela conheceu quando mais nova. Só que no momento que ele a encara, ela toma um susto e se vira de frente. Ele fica confuso imaginando se ela também o conhecia, mas logo ele ignora e volta a encarar a janela, imaginando que pode ser divertido. Depois de um tempo, ele se sente tão relaxado que começa a ficar com sono. No momento em que o garoto de cabelo espetado está acordado, Seth desaba de sono sob a mesa. O garoto loiro encara o protagonista e decide sair da sala por um momento. Nisso, os valentões que o observavam com medo ficam impressionados, até que entendem que seria uma chance de ir falar com Seth, que estava dormindo. Com isso, o valentão se junta com seus amigos e vão até a mesa para acertar as contas com ele. Mas nesse momento surge uma pessoa para impedi-los. A garota que havia reconhecido ele fica na frente dos garotos para evitar que eles se aproximem de Seth. Isso irrita o valentão, dizendo que vai sobrar para ela também. Só que a garota diz que eles não podem causar problemas na sala. Ele diz que não se importa com isso e manda ela sair da frente. Só que ela não hesita, dizendo que por ser a representante de classe, não iria deixar eles fazerem o que querem. Nesse momento, a mão de Seth surge no ombro dela, dizendo que apesar de apreciar a ajuda, ele prefere que ela se afaste. Nosso protagonista se refere a eles como seus amigos da escola secundária. Ele pergunta se eles sentiram a falta dele, pois sentiu falta desses colegas enquanto se mostra animado por uma briga. Enquanto a representante o observa curiosa, o protagonista começa a explicar sobre sua vida, dizendo que ele se segurava quando mais novo por causa de sua mãe, e nisso o valentão já percebe algo diferente. Mas ele lembra também das palavras de seu pai, dizendo que não deveria deixar ninguém chutar o traseiro dele. Alguns minutos depois, o garoto loiro volta para a sala e percebe que tinha algo diferente por lá. Ele percebe que os valentões não estavam mais por lá e volta a se sentar, enquanto Seth
parecia ter voltado a dormir. A representante de classe tenta ver o Seth sem virar seu rosto, enquanto o garoto loiro abaixa a cabeça e volta a dormir também. Nisso ela se vira para o protagonista que dormia como um bobo. Enquanto isso, um garoto pergunta para os valentões sobre eles terem perdido para um aluno transferido. Esse garoto é intimidador e o encara com superioridade enquanto tenta confirmar a história deles pedindo ajuda. O valentão estava com um curativo no nariz, enquanto diz que ele costumava ser um fraco no secundário. Mas algo mudou nele, e nisso ele lembra de como Seth derrubou todos eles com um único golpe. O grandão reclama com o valentão, Nathan dizendo que ele deveria ter vergonha de perder para um fraco. Nisso o grandão segue para a sala deles e observa pela janela, perguntando se o tal aluno transferido estava lá. Com isso ele abre a porta com tudo, já começando um discurso para a sala querendo saber quem é o aluno novo. A representante toma um susto ao ver quem era dessa vez, e ele já começa a tentar adivinhar quem seria. Nathan menciona que era o garoto ao lado do Victor, enquanto o protagonista continua dormindo. Nisso ele diz que irá dar as suas boas-vindas ao novato. Enquanto ele se aproxima, a colega da representante se pergunta o porquê ele estava por lá. Apesar do grandão tentar falar com Seth, ele não responde, o que o irrita mais ainda. Seth levanta a cabeça ainda sonolento, e o grandão diz que ele deu um jeito na fonte de dinheiro dele. O grandão se apresenta como Goblin de Jungsan do ensino médio, e diz que já deve ter ouvido falar algo sobre ele. Nesse momento, o Goblin começa a encarar melhor o rosto do Seth, percebendo que ele era familiar, e se pergunta se já se viram antes. Nosso protagonista pergunta do que ele estava falando, e nisso os dois se reconhecem. Acontece que o Goblin de Jungsan era o valentão que destruiu o castelo de areia dele quando criança. Ao lembrar disso, Seth fica animado perguntando como ele tem passado e como estava o irmão dele. Só que ele não percebe o quanto o Goblin estava suando frio por lembrar de seu rosto. Tentando se manter firme, ele apenas diz que iria voltar a vê-lo mais tarde. Seth sorri dizendo que está tudo bem enquanto o Goblin sai da sala sendo questionado pelo Nathan. O valentão tenta obrigar o Goblin a resolver o problema dele com Seth, até que ele volta a ver o rosto do grandão, mandando ele se mexer. Nathan não entende nada e pergunta se ele não iria resolver o caso, só que o Goblin reforça que ele deveria sair da frente. Com isso, o Goblin sai andando da sala, e Nathan apenas o olha confuso e volta a encarar Seth sem entender nada. Seth se sente em casa voltando para seu antigo bairro, até que eles percebem uma coisa. Tanto ele quanto a representante têm um leve pressentimento, enquanto o Goblin faz uma ligação para seu irmão mais velho. De volta ao restaurante da mãe do Seth, ela pergunta como estava indo na escola. Ele diz que estava sendo divertido, e ela já pergunta sobre a promessa deles. Seth diz que lembra que não deve brigar com ninguém, a menos que o acertem primeiro. Sua mãe já se demonstra preocupada, e ele diz que iria sair, pois tinha aula naquele dia. Mas no que ele sai do local, é recebido por um homem o chamando de chefe. Nesse momento ele suspira, lembrando o sujeito que não era para fazer isso, e já tinha pedido para que ele parasse. O homem volta a chamar ele de chefe, e o protagonista repete que ele pare de chamá-lo assim. Depois de entrarem no carro, ele pede para irem logo, e o motorista segue viagem, enquanto sua mãe os observa. Voltando para a escola, Seth está dormindo na sala ao lado do Victor. As horas passam, e as aulas também, enquanto Seth continua apenas deitado na mesa dormindo e a representante o encara. Enquanto os garotos falam besteira na sala, o professor de educação física abre a porta. Nisso a representante manda todos se levantarem pro professor. Ele segue para a mesa já sem muito ânimo e nota algo na sala. Os dois dormindo no fundo acabam irritando ele, enquanto os alunos ficam preocupados. Com isso, o professor segue pro fundo da sala bem irritado e para trás dos dois. Nesse momento, ele puxa a orelha de ambos e os levanta para acordá-los. O professor já começa reclamando com Victor, dizendo que só deixou da outra vez porque estava ocupado com outras coisas. Enquanto o Seth e o professor não reconhece e pergunta quem seria ele. Nisso a representante levanta a mão, explicando que Seth era o aluno transferido. Só que como eles estavam dormindo na aula, o professor manda ambos para o campo correrem. No campo de corrida, os dois ficam olhando para os lados enquanto reclamam de ter que fazer isso. Ele explica que os dois teriam que correr 3 voltas no campo, mas inclui que o primeiro a passar da linha de chegada não iria ser castigado pelo comportamento daquele dia, enquanto o perdedor iria se arrepender de ter nascido. Mas os dois continuam sem ânimo algum. Como o professor acaba gritando exigindo uma resposta, Seth aceita as ordens dele. Nisso Victor começa a correr, e o professor já apressa Seth por não estar correndo ainda. De início ele vai correndo sem qualquer ânimo ou preocupação, até que ele menciona que seria vergonhoso perder. E nisso, Victor se anima para correr. Victor começa a apressar o passo e Seth consegue acompanhar, mas Victor acelera mais ainda, esperando deixá-lo para trás, o que perturba Seth. Entendendo que isso seria uma disputa, ele se anima com a ideia. E nisso, os dois saem correndo como uma bala pelo professor. Ele se impressiona ao ver a disposição absurda de Seth e Victor. Os dois disparam pelo campo de corrida, enquanto se encaram como duas crianças tentando ultrapassar o outro. Depois de terminarem a corrida, ambos estão exaustos, e Victor encara Seth
curioso, enquanto Seth imagina que será divertido. Enquanto isso, o professor continua impressionado ao ver que alguém conseguia alcançar o nível do Victor. No outro dia, estava acontecendo a rodada final do concurso de seleção de equipes de luta nacional. Dentro da categoria peso aberto, um homem loiro se vangloriava que estava perto de entrar para a equipe, pois só faltava mais um adversário. Mas o seu adversário era um garoto enorme, que o encara de costas com uma aura estranha. Todos os espectadores ficam preocupados com aquilo, enquanto o garoto parece se irritar com o comentário do homem. Pois mesmo falando tanto, ele não durou na luta e já foi derrotado por ele. Após a luta, o competidor Brock Chang volta para seu vestiário para descansar. Até que ele recebe a visita do Goblin e pergunta o que ele fazia por lá. O Goblin diz que aquele garoto do passado que bateu neles quando mais novos estava de volta. Essa frase faz Brock ficar assustado e começar a tremer sentado, o que deixa seu irmão curioso. De volta à escola, Seth e Victor foram para a sala de aconselhamento pelo professor que manda eles não dormirem em sua aula. Nisso ele já pergunta ao Victor quando seria a próxima competição dele. Ele diz que não havia se registrado, e o professor explica que se ele deseja ser um profissional, também deve prestar atenção ao peso. Depois ele se vira para o Seth e pergunta se ele está em alguma equipe. Como Seth não entende, ele explica ser sobre equipes atléticas, e Seth diz não estar participando de nenhuma. A frase dele desanima o professor pelo potencial desperdiçado antes de mandá-los voltarem para a sala. Chegando na sala, o professor idoso manda eles se sentarem em seus lugares. Os dois encaram o professor logo antes de se deitarem, e enquanto se encaram, acabam dormindo de novo. No fim da tarde daquele dia, Brock vai ao colégio para tentar encontrar Seth, se perguntando por que logo nesse lugar. Nesse momento, todos começam a espalhar que Brock estava de volta ao colégio e deixa todos os garotos atentos a isso. Ele se dirige à sala do conselho estudantil, onde o presidente pergunta se ele voltou outra vez. Enquanto isso, na sala do Seth, ele continua dormindo e Victor já se levanta para ir embora. Victor começa a correr até que passa pelo Brock, o chamando de cabeça de vassoura, perguntando onde era a classe dele. Mas como ele o ignora, Brock segura a blusa dele, obrigando Victor a responder. Então ele já avisa que se ele não soltasse, iria ter problemas. Brock começa a rir, perguntando se ele não sabe quem ele era. Mas Victor admite que não faz ideia de quem ele era, e isso irrita Brock. Nesse momento, Victor acerta um soco no queixo para fazê-lo soltar sua blusa. Com isso, ele já emenda uma sequência de socos contra seu adversário. Só que Brock estica sua mão indo atrás do pescoço dele. Brock começa a pressionar Victor, enquanto o segura perguntando se aquilo era tudo o que ele podia fazer. Ele reconhece que Victor tinha potencial enquanto o segura, mas se apresenta dizendo que vai acabar com ele até que alguém o repreenda. Ao se virar, ele nota que o professor de educação física estava por lá e pergunta se ele estava brigando de novo. Seth vê a briga acontecendo enquanto saía e se pergunta o que acontecia naquela escola, mesmo sem saber que o motivo era ele. Enquanto isso, na sala do conselho estudantil, estão organizando uma reunião. O presidente Jason Chin já inicia dizendo que eles sabem o porquê se reuniram. Ele explica que Brock estava de volta, e mesmo que não saibam o motivo, ele iria causar problemas. Nisso ele apresenta Brock como representante nacional de luta livre e Victor como campeão de boxe peso-pluma. Já adiantando que a briga dos dois foi impedida pelo professor de educação física. Um dos membros do conselho pergunta por que ele voltou e imagina que estava só querendo causar mais encrencas. Esse membro era o capitão do clube de taekwondo Gabe Yu, que se pergunta se ele não deveria estar se preparando para as nacionais. Porém, alguém responde que aquela é a escola dele também, então ele não precisa de uma razão. Só que Gabe pergunta se eles estão dizendo que ele estava sentindo falta da escola. Jason pergunta a Sam se ele não sabia algo sobre o retorno de Brock. Afinal, eles se conhecem desde quando eram crianças. Nisso, Sam menciona que Brock comentou algo sobre ir buscar o garoto novo, por mais que ele não saiba o motivo. Isso deixa Jason confuso com as motivações dele enquanto a reunião segue. Nesse momento, Seth está saindo da escola voltando para casa, até que ele nota o carro preto parado e encontra seu motorista dormindo enquanto o esperava. Depois de acordá-lo e provocar ele, os dois seguem para casa enquanto são vistos pela representante de classe Sophie. Ela nota o Seth no carro enquanto sua amiga chama de longe. O motorista pergunta se ele iria visitar novamente um local, e ele confirma. Naquela noite eles passam em frente ao restaurante de sua mãe e Seth observa ela trabalhando e manda seguirem. Nisso eles chegam ao prédio de uma companhia chamada Grupo Sunshine. Ao chegar na entrada, ele é recebido por um homem que dá boas-vindas ao chefe. Seth sai do carro sendo recebido por seus funcionários que o cumprimentam na entrada do prédio. Ele se irrita e pergunta quantas vezes ele precisa repetir para não chamá-lo de chefe quando estiver com o uniforme escolar. Com isso, temos uma lembrança do protagonista em frente ao túmulo do seu pai durante um dia chuvoso. Ele encara a foto no túmulo, até que um sujeito alto surge com um guarda-chuva pedindo para ir embora, pois estava ficando frio. Nosso protagonista pergunta que tipo de pessoa era o seu pai. O homem responde que ele se tornou o mais forte de toda a Coreia com nada mais que seus punhos. Seth pergunta sobre sua mãe e o porquê ele nunca esteve por perto. Então o homem menciona que seu irmão mais velho sempre esteve cuidando dele, explicando que às vezes ele saía do trabalho
trabalho apenas para poder vê-lo. Enquanto Seth fica impressionado com essa revelação, seu tio menciona quais foram suas últimas palavras. Ele mandou que não deixasse que chutasse a bunda dele, pois era vergonhoso. Nisso eles lembram de observar de longe as vezes que Seth era provocado pelos colegas da escola. De volta ao colégio, o presidente Jason se dirige à sala do protagonista com seus parceiros e manda eles esperarem do lado de fora. No que ele entra na sala, já nota os dois problemáticos dormindo, enquanto o resto dos alunos ficam preocupados com essa visita. Sophie se impressiona com a visita do presidente, enquanto a colega dela imagina que seria uma boa mudar de sala. Jason cumprimenta Sophie, e no que ela pergunta o que ele fazia por lá, ele pergunta quem era o aluno novo. Ela pergunta se ele fez algo de errado, e Jason explica que só quer fazer umas perguntas. Nesse momento, Seth acorda fazendo muito barulho, que chama a atenção deles. Assim que Seth encara o presidente, ele o chama para a sala do conselho estudantil. Mas ele pergunta quem seria ele, fazendo Sophie ficar preocupada antes de explicar sobre o Jason. Nosso protagonista agradece a visita e pergunta se eles não podem conversar por lá mesmo. Nisso, Jason começa a perder a paciência com ele e apenas pede que ele o siga junto do Victor antes de sair da sala. Sophie diz que o presidente é um cara legal, além de pedir que ele apenas faça o que ele disse. Logo depois, ele cutuca o Victor para acordá-lo e explica o que houve. Ao ouvir isso, Victor levanta com tudo e derruba a cadeira, se perguntando o que estava acontecendo com todo mundo. Ele segue para a sala do conselho e Seth pede para Victor o esperar, até que nota a representante o observando enquanto isso. Para acalmá-la, ele dá um leve sorriso dizendo que já voltaria enquanto segue o Victor. Na sala do conselho, Victor vai arrastando a cadeira que ele trouxe. Depois de arrumá-la, ele se senta perguntando o porquê foi chamado naquela sala. Jason arruma seu óculos e já vai direto ao ponto, perguntando se ele sabe quem era Brock Chang. Ambos ficam confusos com aquilo, até que Victor começa a lembrar da briga com o cara do dia anterior. Nisso ele explica que até 2 anos atrás aquela escola era uma escola para atletas. O governo enviava os atletas mais talentosos de todo o país para estudarem por lá. Victor pergunta por que ele estava lá, se todos conhecem essa história, apesar do protagonista não fazer ideia disso. Jason continua explicando que atualmente é só uma escola comum por culpa de Brock, que causou muitos problemas até ir embora. Mas atualmente Brock voltou para encontrar o garoto novo, o que deixa todos curiosos. Nisso o presidente pergunta qual seria a relação dos dois, e Seth fica calado por um tempo, apenas para admitir que não fazia ideia de quem era Brock Chang, o que deixa todos ainda mais confusos. Enquanto isso, na sala de aconselhamento, o professor conversa com Brock, dizendo ter ouvido que ele estava na equipe nacional. Ele pergunta por que ele não parecia feliz, pois achava que esse era o desejo dele. Brock simplesmente se levanta e diz que iria embora, enquanto o professor o chama para um conselho final. O professor manda ele nunca desistir dos esportes, independente do que aconteça. Mas ele apenas o encara e sai da sala, deixando a porta se fechar atrás dele. Voltando para a sala do conselho estudantil, ele explica o que houve na época do Brock, dizendo que vários alunos foram suspensos. Quando ele chegou para ver do que se tratava, era tarde demais, pois Brock havia derrubado vários alunos e encarou Jason todo ensanguentado. Muitos alunos possuíam carreiras atléticas e foram obrigados a abandoná-las, enquanto Brock quase foi enviado para detenção juvenil e expulso. Ele explica que um membro da equipe de judô iria para a equipe nacional e foi impedido pelo que aconteceu. Após esse acontecimento, a escola foi abandonada pelos patrocinadores e se tornou uma escola comum, e os clubes ficaram ilesos. Jason menciona que aquele que ajudou Brock foi o professor, evitando que ele fosse punido, além de apresentá-lo a uma equipe. Enquanto Seth começa a se cansar da história, o presidente volta a mencionar que ele voltou por causa dele. Victor começa a se irritar encarando Seth, curioso com isso, enquanto o protagonista continua sem entender nada. No fim do dia, os dois estão saindo da escola enquanto a representante os aguarda do lado de fora. Nosso protagonista anota lá esperando, e Victor acaba dando um sorriso provocando ele. Sophie pergunta se ele estava bem, e Seth confirma o que faz Victor sair de cena desejando boa sorte. Seth continua confuso com aquilo enquanto Victor se despede dos dois. Ele pergunta se Sophie estava esperando por ele, deixando ela sem resposta. Nisso ela coloca a bolsa na frente da cara, tentando formular uma frase, e Seth continua sem entender. Até que ela pergunta se ele se lembra dela, enquanto tenta voltar a olhar para ele diretamente. Mas ele responde que ela é a representante de classe, o que a deixa irritada. Sophie tenta ajudar perguntando se ele lembra de quando eram pequenos, e ele diz que sabia. Seth menciona que lembra dela na creche da primavera e que eram amigos bem próximos na época. A representante dá um leve sorriso enquanto Seth continua falando que eles brincavam bastante na casa dele, o que a faz sorrir. Eles se lembram de vários momentos juntos, desde brincando nas árvores até ela beijando o rosto dele. Nisso ele diz que ela não precisa se preocupar, pois ele não iria dizer que ela o beijou enquanto aponta para o rosto. Seth explica que eles eram crianças, só que nisso ela fica bem desanimada, enquanto ele pergunta se ela esperou tanto só para perguntar isso. Nesse momento, os alunos do conselho estudantil começam a sair e ela reclama perguntando quem disse que ela esperava por ele. Ela segue até o presidente e vai embora junto dos membros do conselho, deixando Seth sozinho. Vendo os dois conversando, o protagonista acredita que eles se dão muito bem e apenas sorri. Enquanto ele segue pelo caminho oposto, ele se lembra de quando eram crianças. Nosso protagonista sorri enquanto segue seu caminho até ver o carro da sua carona parado de novo. Ele volta a encontrar seu motorista dormindo e começa a entrar no carro,
até ser recebido pelo motorista ainda dormindo. Até que quando ele pergunta por que ele está sempre tão nervoso, o motorista acorda se desculpando. Novamente ele pergunta se deveria passar em frente ao restaurante de sua mãe, para que ele possa vê-la. Seth diz que não e pede que eles sigam direto para a companhia. Chegando ao prédio do grupo Sunshine, no escritório do presidente, ele se demonstra entediado com a papelada. Ele começa a mexer nos papéis, perguntando o que deveria saber sobre esses assuntos. Mas seu tio pede para que ele fale mais profissionalmente quando estiver no trabalho. Os dois se encaram e o protagonista pergunta se precisa mesmo fazer isso, pois oficialmente ele não é o presidente ainda. Porém, o seu tio lembra que o grupo Sunshine é produto do trabalho de seu pai, e sendo o único filho, ele deveria herdá-lo. Nosso protagonista diz que só tem 17 anos e não sabe bem sobre essas coisas. Com isso, o seu tio se irrita, dizendo que a Sunshine não é uma corporação mediana. Ele menciona que as raízes da Sunshine são o que as pessoas chamam de gangues, explicando que eles só aparentam ser legítimos. A empresa deles cuida de inúmeros negócios ilegais que surgiram no submundo em todos os setores possíveis. Seu tio o acalma reconhecendo que ele ainda teria mais 2 anos até assumir os negócios de verdade. Mas já adianta que isso não significa nada para os negócios, pois ele é o filho do chefe, que todos os executivos aceitaram. Nosso protagonista dá um suspiro até que recebem uma ligação. Então o tio de Seth atende a ligação e alguém diz que as pessoas de Busan estavam por lá, só que a ligação é derrubada. Ele se irrita profundamente até que uma porta é arrombada por um chute e o tio pergunta o que eles achavam que estavam fazendo. Nesse momento, o chefe do grupo Busan, Derek Pike, invade a sala, perguntando se ele não era bem-vindo por lá. Enquanto o tio dizia que aquilo era traição, Derek responde revoltado que não aceita Seth no poder por ser apenas um garoto. A atitude dele irrita tanto o tio que ele precisa ser impedido pelo Seth, que intervém na conversa dos dois. Nosso protagonista o encara e pergunta como estava o nariz de Derek. Com isso, ele responde que foi descuidado da última vez, e Seth pergunta se ele gostaria de uma revanche. Isso anima o protagonista dizendo que foi a hora perfeita, pois ele estava de muito mau humor e pula pra cima de Derek. Derek não consegue reagir enquanto o protagonista se aproxima dele, e nisso se ouve um barulho de algo sendo esmagado. No dia seguinte, de volta à escola, Seth se despede do motorista enquanto Jason observa ele chegando na escola. Os dois se encaram e Seth entra pelo portão, enquanto ele se mantém alerta ao Brock. Enquanto isso, Brock manda seu irmão trazer o protagonista de qualquer forma, e nisso Jason o nota de longe observando a entrada. Na sala do conselho, o presidente explica a situação e pede que eles evitem brigas com Brock. Gabe se irrita com isso, perguntando quem ele pensa que é e por que teriam que ser cuidadosos com ele. Sam explica que como Brock é um representante nacional, ele não possuía nenhum motivo para brigar com eles. Só que isso apenas irrita mais ainda Gabe, pois toda a situação atual do colégio é culpa dele. O presidente dá um basta na discussão, dizendo que não poderiam fazer nada a respeito. Essa frase faz Gabe perder a cabeça e lembra que todos eles foram para lá por ser uma escola de atletas que perdeu tudo por culpa dele. Todos reconhecem que era verdade, apesar de não poderem fazer muita coisa sobre isso. Gabe se enfurece e chuta a cadeira, reclamando que ele precisa recuperar o que o Brock tirou dele e que faria isso a todo custo. Enquanto isso, o Goblin vai até a sala de Seth e o encontra dormindo novamente. Com muito cuidado, ele o acorda chamando para conversar fora da sala. Seth diz estar com sono, e o Goblin diz que é importante o que faz o protagonista aceitar e ir com ele. Nosso protagonista pergunta se ele quer conversar lá fora, e ele confirma, enquanto Victor observa os dois saindo da sala. No que eles saem pelos corredores, Sophie fica preocupada com o que iria acontecer. Voltando ao pátio da escola, Brock está entediado depois de derrotar todos os alunos que Gabe chamou para ajudá-lo. Brock pergunta se era tudo o que eles tinham, e Gabe se irrita com ele. O atleta desfere um chute contra Brock, que bloqueia com seu braço. Só que nesse momento, Brock segura sua perna, dizendo que espera que ele tenha feito suas orações. Nesse momento, ele puxa Gabe com a perna e o joga com tudo contra o chão. Ao derrotá-la, ele ainda se sente entediado enquanto observa o corpo desacordado dele no chão. Nisso ele diz que vai se certificar que ele não volte mais a andar. Porém, é impedido pelo presidente do conselho, que surge para acabar com a briga. Brock o reconhece, e Jason pergunta por que ele estava por lá, pois ele não tinha nenhum rancor contra a escola. Ele explica que de fato não tinha problemas com a escola, e apenas queria falar com o garoto novo. Jason manda ele não fazer mais nenhuma desordem dentro da área da escola. Com isso, Brock diz que apesar de nada poder assustar Jason, por ser de uma família rica e presidente do conselho, ele era superior. O presidente se mantém firme, dizendo que ele não pode deixar que a escola inteira se meta em problemas por culpa dele. De repente, nosso protagonista chega sendo trazido pelo Goblin. Nesse momento, os dois se encaram, e Seth nota que ele era o tal Brock que falavam tanto. Ao se lembrar do rosto do irmão do Goblin, ele dá um enorme sorriso, dizendo que ele não mudou nada. Mas nisso, Brock já se prepara para encará-lo e segue até o protagonista. Seth nota as intenções dele e começa a tremer suas mãos, até que as fecha preparando seu punho. Até que Jason se intromete entre os dois, impedindo o avanço de Brock. Ele já avisa para que Jason não se meta se não quiser se arrepender. Porém, o presidente se mantém ainda firme em sua decisão, mandando eles não brigarem na escola. Brock finalmente perde a paciência com o presidente e decide atacá-lo.
Com isso, Seth pede para que Jason saia da frente dele enquanto empurra para o lado. Nosso protagonista diz acreditar que ele veio vê-lo, enquanto os dois continuam sem reação pela atitude dele. Jason tenta ameaçar Seth para que eles não causarem mais problemas à escola, e o protagonista garante que não vai deixar nada ocorrer. Ele pede para irem brigar no ginásio, pois havia muitas pessoas por lá. Ainda menciona que podem escolher qualquer forma de luta que quiser, pois ele não se importa. Brock fica quieto encarando ele, e Seth diz que não tem medo dele. Nisso, Brock levanta sua mão para poder atacá-lo, e Seth pergunta se ele parece alguém que tem medo de uma briga. O olhar dele surpreende ambos os espectadores, até que Seth diz que iriam lutar como esportistas, e pergunta onde estava o ginásio. Com isso, os rumores de uma briga começam a se espalhar pela escola, dizendo que iria ocorrer próximo ao clube de boxe. No ringue de boxe, os dois se encaram enquanto aguardam para começar a luta. Seth começa a se alongar enquanto encara Brock sorrindo. E Brock já tira sua camisa fazendo um aquecimento em seus braços. Nisso, a garota do conselho se aproxima do Jason e começa a provocar, perguntando se ele não iria resolver isso. Na arquibancada de cima do ginásio, Nathan fica surpreso ao ver a luta que estava prestes a começar. Porém, o professor de educação física surge gritando com todos. Todos ficam preocupados com o que iria acontecer, e a garota do conselho já começa a culpar o Jason por aquilo. Porém, ao chegar ao ringue, o professor apenas deixa um par de luvas para Seth e diz que eles precisam delas para a luta. Ele menciona que será o árbitro e que eles lutariam pelas regras do MMA, tendo 3 rodadas e 3 minutos por rodada. Seth observa o professor e deixa escapar um sorriso confiante. Enquanto isso, na sala, um garoto surge gritando que eles iriam estar lutando no ginásio de boxe. Nesse momento, Sophie fica preocupada com aquilo, enquanto Victor acaba acordando ao ouvir o nome do Brock. Ambos se encaram de forma séria, até que o professor vem lembrá-los que isso é um esporte. Nosso protagonista decide perguntar ao Brock se tudo isso era por causa que foi derrubado por ele quando criança, e o chama de mau perdedor. Mas isso apenas faz Brock ficar ainda mais impaciente com ele. Brock explica que aquela foi a única vez que ele perdeu uma luta, e pergunta se isso é razão o suficiente para ele. O professor soa o gongo e com isso a luta começa. Brock tenta agarrar o rosto de Seth, que desvia, mas nota algo naquele movimento. Ele acerta uma joelhada contra a barriga de Brock, enquanto abaixa ele segurando pelo pescoço. Após ser derrubado, ele tenta se levantar com muito esforço e dificuldade de respirar. Mas Seth não se segura e acerta um golpe contra o pescoço dele para voltar a derrubá-lo. Todos os espectadores ficam impressionados com o que acabaram de ver, enquanto Seth se mantém de pé após derrotar o Brock. Nosso protagonista já vira para o professor e pergunta se ele não iria iniciar a contagem. Porém, ele ouve que não precisava ter pressa, o que preocupa Seth. Ao se virar, ele vê Brock tentando se levantar e quase ficando de pé. Brock consegue se levantar completamente ofegante enquanto encara Seth. Isso acaba fazendo a plateia ir à loucura, pois a luta estava apenas começando. Nesse momento, a representante de classe chega ao ginásio, enquanto Seth observa seu adversário. O grandão avança com tudo para cima de Seth, que apenas suspira, dizendo que ele deveria ter ficado no chão. Em um movimento rápido, ele desvia do ataque do Brock e segura sua cabeça. Nisso, ele o puxa de volta, jogando com toda a força contra o chão. Seth se coloca sobre ele perguntando se parecia ser fraco, enquanto prepara um soco direto no rosto. Brock possui tempo apenas para perceber o que iria acontecer antes de ter seu rosto amassado pelo soco de Seth. Todos ficam chocados com aquilo, enquanto Seth continua a espancar o rosto dele, até o ponto do professor mandar parar a luta. Após Seth parar sua sequência de socos, o local estava todo manchado de sangue, e o protagonista volta a perguntar se ele parece fraco. No hospital da Sunshine, Brock está sendo tratado, todo enfaixado e descansando depois da luta. De repente, ele acorda com o professor de educação física ao lado, o observando. O professor pergunta se ele já acordou e menciona que o diagnóstico diz que ele precisa descansar por 2 meses. Foi explicado que apesar de conseguirem arrumar o nariz, ele ficou com uma ruptura no crânio e uma costela quebrada. Ele ainda avisa o Brock, que conversou com a equipe dele, dizendo que sofreu uma lesão durante o treinamento. Quando estava mais relaxado, o professor reclama com Brock por arrumar toda essa confusão por uma briga de infância. Mas nisso Brock diz que não se importa com isso, pois ele encontrou algo bem mais interessante que a luta livre. De volta à escola, todos os alunos da sala ficam tensos com a presença do Seth. Seth dá um suspiro que deixa os garotos ainda mais preocupados enquanto ele apenas se levanta do seu lugar. Ao observar o corredor, ele nota o medo estampado em todos que estavam por lá, preocupados com a próxima ação dele. Chegando no banheiro, ele encontra um grupo de garotos discutindo sobre o que estava acontecendo. Um deles explica que isso tudo é porque o garoto novo derrotou o Brock e o amigo dele não consegue acreditar nisso. Até que os 2 colegas ficam preocupados olhando para a entrada do ringue. Seth se aproxima deles e pede gentilmente que eles acabem se movendo um pouco. Nesse momento, eles se livram dos cigarros e saem na mesma hora. Victor entra no banheiro e para ao lado do Seth perguntando se ele estava livre depois da escola. Ele se vira irritado para Seth, dizendo que Brock era alvo dele e chama o protagonista para uma luta no ringue de boxe sozinho.
Naquela noite na escola, Victor fica aguardando em frente ao ringue de boxe pelo Seth. Ao jogar suas coisas sob o ringue, ele puxa as luvas de boxe de dentro da mochila. Com isso, ele se lembra de como foi derrotado de forma humilhante pelo Brock, e como Seth acabou com ele, como se fosse nada. Victor se irrita com ele mesmo, percebendo que estava com medo do Brock. As horas passam e Seth não aparece, o que irrita ainda mais o Victor, que continua esperando por ele. Enquanto isso, no prédio do grupo, Sunshine Seth está preso com várias pilhas de documentos. Ele tenta se livrar disso, dizendo que tem que se encontrar com um amigo. Porém, seu tio diz que ele não pode, e Seth explica que o seu amigo estava esperando por ele. Ainda assim, o seu tio insiste que ele não pode ir, e Seth apenas o encara desanimado. No dia seguinte, Victor está firme em seu treino intenso de boxe no ginásio. Ele continua o seu treino até que um homem surge pedindo para ele não se esforçar tanto, pois não tem uma luta próxima. Victor responde que precisa estar sempre preparado para quando precisar. O homem tenta explicar para ele que o boxe não iria render tanto e valeria mais a pena ele mudar para o MMA. Porém, Victor explica que ele não faz isso pelo dinheiro, o que deixa o homem sem palavras. Ele diz que está tudo bem e que ele fez uma promessa, a promessa de que ele se tornaria um campeão mundial e que não iria desistir até conseguir. Depois disso, ele tenta acalmar o homem, dizendo que em breve eles devem conseguir uma luta, e segue para a escola. No que Victor sai do prédio do ginásio, um carro preto surge. Vários homens saem do carro e conversam com o homem, pedindo que ele venda o prédio, dizendo que irão pagar o valor que ele vale. Chegando na escola, Victor vai para sua sala e encontra Seth deitado na mesa. Ao vê-lo, Victor fica irritado, lembrando da luta de Seth e Brock no dia anterior. Ele chuta a cadeira do Seth, fazendo ele se levantar todo sonolento. Quando ele olha o relógio, acaba reclamando que nem era 7 horas ainda. Seth se vira e vê o Victor atrás dele reclamando se achava engraçado ter deixado ele esperando. Só que ele explica que tinha muito trabalho para fazer e por isso acabou não aparecendo. Victor fica confuso com essa história de trabalho e Seth apenas boceja pelo cansaço. Ele tenta ameaçar Seth caso ele pense em fugir dele de novo nesse dia. Mas nisso, o protagonista fica animado enquanto se levanta perguntando por que ele acha que havia chegado tão cedo na escola. Nosso protagonista explica que ele não é do tipo de pessoa que foge quando alguém o desafia para uma briga. Essa frase dele acaba irritando Victor, que já estala seus dedos de raiva. Com isso, Victor parte para cima dele e tenta acertar um soco no rosto de Seth. Nosso monstrinho não se mexe, deixando o soco dele o atingir no rosto. Victor ouve o protagonista dizer não se sentir mal com isso e nota o que realmente aconteceu. O protagonista segurou o soco de Victor com uma mão, dizendo que o soco dele é bem forte. Mas nisso ele começa a apertar o punho dele até que quebra um dos dedos. Mesmo sentindo dores, Victor continua encarando ele sério e Seth pergunta se ele ainda pretende continuar. Nesse momento, Victor prepara um soco com seu outro punho para derrubar Seth. Porém, todos os golpes dele são desviados até que ele se encurrala na parede. Victor parte para cima dele, aproveitando a situação, e prepara um soco direto no rosto do protagonista. Mas Seth simplesmente dá um tapa no punho dele, derrubando o braço do Victor, o que deixa ele impressionado. Tentando continuar o ataque, Victor prepara o seu outro punho para atacar. Nosso protagonista se cansa de ficar na defensiva e parte para o ataque. Até que um garoto chega na sala e toma um susto com o que acaba vendo. Naquele momento, Seth estava quase sendo acertado por Victor, enquanto ele estava prestes a acertar um soco nele. Quando Victor nota o aluno atrás deles, decide que seria melhor deixar isso para depois. Durante as aulas, todos encaram os dois curiosos com o que houve mais cedo. Os dois ficam de cara emburrada durante toda a aula. As horas se passam e eles continuam tentando evitar de se encarar. Até que Sophie chega chamando Seth para ir almoçar. Nesse momento, ele se sente animado, dizendo que podem ir juntos, o que deixa ela confusa. Victor fica sentado e reclama dele, dizendo que logo irão descobrir quem vai ganhar. Mas nisso ele abaixa a cabeça e vai dormir na mesa de novo. Quando os dois voltam, vem o Victor dormindo e Seth se deita para dormir também, enquanto Sophie vai para sua mesa. No fim do dia, Victor se levanta da mesa e já chama o Seth para segui-lo. Ao saírem do local da escola, ele continua mandando segui-lo e Seth tenta perguntar algo até ser interrompido pelo Victor. Ainda assim, ele pergunta se já chegaram e nisso Victor se vira apenas para ver ele entrando em um carro preto. Seth diz que ele não possui muito tempo e manda ele entrar no carro. Depois de entrarem no carro, o motorista pergunta, todo desconfortável, onde deveria levá-los. Naquela noite, o motorista acende um cigarro para guardar em frente ao ginásio de boxe do Victor, pedindo para poder ir para casa. Nesse momento, o carro preto volta e os homens que vieram de manhã voltam armados. Eles seguem andando para o ginásio enquanto o motorista continua apenas fumando seu cigarro. Enquanto isso, dentro do ginásio, Victor chama Seth para o ringue. Nisso, Seth olha para o lado e vê uma foto pendurada na parede de um lutador com uma criança. Mas Victor fica impaciente e manda ele ir logo, já que Seth havia dito que estava ocupado. Quando Seth entra no ringue, Victor admite que estava interessado nele desde que foi transferido. Nosso protagonista ainda provoca seu adversário, perguntando como ele conseguiu vê-lo se estava dormindo. Victor se irrita com o comentário dele e Seth manda ele simplesmente entregar as luvas. Com isso, Victor explica que dessa vez ele vai lutar sem as luvas, pois esse é seu esporte. Os dois se encaram sérios e Seth puxa sua gravata para tirar sua blusa. Nesse momento, Victor fica impressionado ao ver a quantidade de cicatrizes no corpo de Seth. Ele volta a provocar Victor, perguntando se ele estava assustado, e isso o irrita mais ainda. A luta começa com Victor partindo para cima dele com sua velocidade. No momento que ele pretende acertar um soco no rosto de Seth,
alguém grita chamando por ele. Seu treinador surge ofegante na frente da porta e atrapalha a luta dos dois. Ele pergunta quem eram as pessoas do lado de fora do ginásio, o que deixa os dois curiosos. Quando Seth sai, vê seu motorista rendendo os vândalos que queriam invadir o ginásio. Nisso ele pergunta o que houve, e o motorista explica que eles pretendiam atacar. Nosso protagonista pergunta quem seriam eles e por que fizeram isso. O motorista diz não fazer ideia do motivo, e Seth decide levar um deles para perguntar melhor. De volta ao prédio da Sunshine, eles escutam que o ginásio tem dívidas não pagas, e por isso iriam acertar as contas. Ele pergunta se a ideia era conseguir tomar o prédio do ginásio à força com isso, mas o homem diz que eles pretendiam comprar o ginásio do treinador. Seth pergunta ao seu tio o que deveriam fazer, e ele pergunta o que o protagonista desejaria que fosse feito. De volta à escola, a professora diz que o Victor não chegou e pergunta se alguém teria alguma ideia de onde ele estava. Todos começam a suspeitar que Seth tenha feito algo com ele no dia anterior, e Sophie se vira. Nisso a professora só ignora a falta e decide começar a aula assim mesmo. As horas se passam e Victor continua sem aparecer na sala. De repente ele surge na sala e segue até a mesa para falar com Seth do lado de fora. Os dois saem da sala e deixam Sophie mais preocupada ainda. Do lado do prédio da escola, Victor fica de frente com Seth segurando um envelope. Ele mostra e pergunta o que seria exatamente aquele envelope, explicando que recebeu isso no dia anterior. Victor comenta que a dívida dele e de seu pai foram pagas com juros, e Seth questiona o que ele quer dizer. Isso o irrita e pergunta se isso foi coisa dele. Mas Seth pergunta qual seria o problema disso. Com essa resposta, Victor manda que Seth não se meta nos problemas da família dele, mas o protagonista pergunta se é assim que ele protege seu orgulho. A frase dele irrita ainda mais Victor, que puxa sua gola, mas Seth manda ele devolver o dinheiro caso não queira ajuda. Só que Victor explica que os cobradores sumiram e pergunta o que ele havia feito com esses cobradores. Seth se solta mandando Victor apenas se focar no seu boxe. Ele ainda lembra o Victor da promessa que ele fez ao seu pai de virar um campeão mundial. Nisso, Victor vai para trás ao notar que ele sabia disso, e Seth avisa que ele pode chamá-lo para brigar quando quiser. Enquanto Seth se afasta, Victor apenas consegue observar ele partindo, o que volta a perturbá-lo. De volta à sala de aula, Sophie fica encarando a porta esperando seu amado voltar. Mas no que ele chega, ela toma um susto perguntando o que ela estava fazendo. Ela tenta inventar uma desculpa dizendo que achava que ele tinha ido brigar de novo. Seth a provoca perguntando se ela estava preocupada com ele. Nisso ela fica corada e já vem com um discurso de representante de classe dizendo se sentir responsável por eles. Com isso, Seth diz que não irá brigar com os garotos da turma deles, notando que ela não mudou nada. Sophie não entende, e ele explica que ela sempre foi amável e preocupada com todo mundo. No que ele vai embora, Sophie apenas o observa partindo enquanto alguém os vigiava de longe. O presidente do conselho se irrita com a proximidade de Seth e diz que ele deve saber o seu lugar. E numa casa estilo japonês antigo, Derek aguarda sentado em uma sala vazia. Um sujeito de kimono meio aberto e cheio de tatuagens pede permissão para abrir a porta. Dentro dessa outra sala estava o líder da gangue Santou Onikai Miduki Ryushin. Derek abaixa sua cabeça se desculpando com o líder, que apenas menciona que estava extremamente decepcionado com seu subordinado. Ele volta a se desculpar, tentando pedir uma outra chance de cumprir sua missão, explicando que como o herdeiro ainda não foi confirmado, eles poderiam assumir a Sunshine se recebesse a ajuda da gangue. Nesse momento, Ryushin quebra seu cachimbo, acertando no chão com toda a força. Ryushin enaltece ter ouvido que o herdeiro era muito jovem. Ele lembra que, mesmo sendo muito jovem, ainda era o herdeiro, e ele deveria ser mais cauteloso. Nisso ele explica que deveriam procurar qual é a fraqueza do herdeiro, pois como não é um adulto, deve ter uma fraqueza. Derek começa a se lembrar de momentos que ele viu Seth com sua mãe após a morte do pai dele, e acredita saber qual seria sua fraqueza. Mas o líder da gangue já adianta que ele deve trabalhar com calma e ter certeza de não falhar dessa vez. Um grupo de garotos surge na sala do protagonista, liderados pelo Gabe, que ainda estava se recuperando. Ele já grita para todos perguntando quem era o garoto novo, e Seth se apresenta. Gabe o observa irritado, perguntando se foi ele quem derrotou Brock, e chama Seth para fora da sala. Só que dessa vez Seth se mantém no lugar e pergunta se acham que ele é um cachorro para ir quando é chamado. Isso irrita Gabe até que Victor chega, mandando ele sair da sua frente. Quando os outros garotos notam quem era, acabam ficando preocupados. Gabe se irrita com aquilo, e Sam surge na sala mandando ele não encostar no garoto novo. Sam menciona que ele iria se unir ao clube de judô, deixando todos confusos. Os dois discutem na sala enquanto Seth continua confuso com essa história toda. Mas nisso outra pessoa se aproxima da sala, imaginando que tinham convidados. Nesse momento, ele observa o corredor, notando um grupo de pessoas se aproximando. O chefe do clube de lua, Damian Shah, reclama com o garoto que se aproximava por estar indo para lá também. Esse garoto era o chefe do clube de Kendo Scott Choi, que também trazia um grupo de alunos. Com isso, Seth dá um suspiro perguntando o que estava acontecendo enquanto arruma seu cabelo. Vendo a bagunça que estava se tornando, Sophie chama a atenção de todos eles. Ela diz que por culpa deles, a turma toda estava desconfortável. Cada um deles dá suas desculpas do porquê estavam por lá, e Sophie simplesmente expulsa todos da sala. Depois de fechar a porta, ela se vira para o Seth, dizendo que ele pode ficar mais tranquilo agora. Exceto que ela esqueceu da porta principal, onde eles tentam voltar a entrar. Ignorando a Sophie, todos voltam a cercar ele, que arranjar a chamá-lo para os clubes esportivos. Enquanto Seth pensa
pensa no que ele deveria fazer com esse pessoal. Sophie apenas tenta expulsá-los da sala. Nesse momento, o professor de educação física surge reclamando com todos. Após todos se encararem, o professor diz entender o que houve e manda todos para suas salas. Vendo que não teriam muito o que fazer, todos saem da sala com Gabe, avisando que iria voltar para falar com ele depois. O professor chama Seth para a sala de aconselhamento, mas ele não entende o que houve. Na sala de aconselhamento, o professor lembra que eles foram uma escola de atletas e tenta pedir que ele entre em um clube. Seth fica confuso com o pedido até que o professor lembra sobre o Brock. Ele explica que Brock era como ele no primeiro ano, com todos os clubes querendo chamá-lo para suas equipes, até se envolver na briga. Nosso protagonista entende que o professor quer evitar que ele arrume problemas, respondendo que ele está bem, mas já adianta que ele não tem tempo para se dedicar aos esportes. O professor se irrita perguntando o quão ocupado ele poderia ser sendo um garoto do primeiro ano. Ele acredita que Seth estava levando apenas na brincadeira, e o protagonista diz que ele é mais do que aparenta. Ainda adianta que quem deveria estar por lá eram os estudantes, e não ele. Com isso, o professor fica sem resposta, e Seth pede para que diga aos alunos não incomodarem ele mais. Seth completa dizendo que ele não foge de uma briga. Enquanto isso, Jason os escuta de trás da porta, voltando a reclamar dele por achá-lo arrogante. Jason segue para um prédio abandonado do colégio, onde um grupo de garotos se reúne para fumar. Um garoto se impressiona com a presença do presidente do conselho por lá. Ele pergunta o que o presidente queria, e ele responde que gostaria da ajuda deles para se livrar de alguém. No fim do dia, Seth está saindo do colégio e seguindo para seu carro. Ao passar por um vão da parede, um sujeito surge por trás dele, com um pedaço de madeira, e o acerta. Algum tempo se passa, e Seth começa a recobrar a consciência em frente ao sujeito que o Jason conversava. O garoto dá um sorriso e começa a falar com ele, enquanto Seth o encara com sua cabeça machucada. Quando consegue se levantar, o garoto com um pedaço de madeira o acerta nas costas. Nisso, Seth o encara sério e ele fica irritado com o olhar do protagonista. Um dos garotos da sala diz que ele parecia muito fraco para alguém que derrotou o Brock, e outro garoto manda ele não ser rude. Enquanto se levanta, Seth diz estar em uma situação interessante. O líder do grupo se impressiona que ele não esteja assustado com a situação atual. Nesse momento, o garoto do pedaço de madeira volta a tentar acertá-lo, mas dessa vez o protagonista estava preparado e já se abaixa mirando um soco contra a mão dele. Esse golpe devolve o ataque e o desarma, lançando a madeira no ar. Com isso, o líder do grupo fica impressionado com o movimento, enquanto o garoto grita de dor pelo golpe. Sua mão foi completamente destruída e Seth apenas diz que ele estava sendo muito barulhento. Nisso ele acerta 2 socos nele, o derrubando antes de perguntar quem eram aquelas pessoas. Enquanto o líder fica sem palavras, Seth diz que não liga tanto assim para quem eram e apenas quer resolver logo isso. O líder diz que ele é arrogante e manda todos irem para cima dele, fazendo o grupo cercar o protagonista. Seth observa bem seus adversários e quando o líder manda eles atacarem todos, partem para cima dele. Nosso protagonista dá um leve suspiro, se preparando para lutar, e quando está pronto, ele começa a derrubar seus adversários. Um a um, eles vão sendo derrubados por golpes do Seth, enquanto um deles tenta pegá-lo de surpresa com uma corrente. Seth consegue se livrar acertando o rosto dele, enquanto o outro capanga tenta pegá-lo por trás. Mas, o protagonista puxa o garoto da corrente, o jogando contra seu outro adversário sorrateiro, derrubando ambos. Nesse momento, ele pega a corrente dizendo que estava sendo divertido, enquanto demonstra um sorriso sádico. O líder volta a se irritar, mandando seus capangas acabarem logo com Seth. Nisso, eles vão pegar os tacos para acabar com a briga de uma vez. Assim que eles começam a tentar acertá-lo, Seth desvia do primeiro ataque. Com isso, ele já emenda golpes em cada um dos capangas alinhados, se livrando de todos que estavam no caminho. Até que ele é pego de surpresa, ficando imobilizado, enquanto outro garoto se aproxima com o taco. No que ele se prepara para acertar o protagonista, ele rapidamente acerta um chute na cara, enquanto joga o outro contra uma parede. Ao se soltar, o protagonista se vira contra o garoto que o imobilizou, acertando uma sequência de socos. Outro garoto tenta pegá-lo de surpresa com o taco em mãos para finalizar essa briga. Ele consegue acertar a cabeça do protagonista, que fica de pé sentindo a dor da pancada. Quando vê o próprio sangue, ele simplesmente perde a cabeça, enquanto se vira para seus adversários. Nesse momento, ele parte para cima dos garotos que sobraram do grupo. O líder deles fica simplesmente sem reação com o que acabou de ver. Todo o seu grupo foi completamente derrotado pelo Seth, que continuava de pé. Com isso, nota que o protagonista era o mesmo garoto que acabou com seus amigos, com um tijolo quando mais novo. Quando parte para cima do líder e se encolhe no torpor de Infaten, Seth o segura pelo pescoço pedindo para dizer quem foi o sujeito que mandou eles fazerem isso. Depois de resolver as coisas no prédio abandonado, ele volta para o prédio da escola. Enquanto isso, na sala do conselho, o presidente aguarda com 2 outros membros. Jason se pergunta o porquê não recebeu uma notícia do grupo, enquanto Seth se aproxima cada vez mais da sala do conselho. Até que o protagonista abre a porta da sala, deixando o presidente surpreso. Seth se aproxima dele devagar enquanto Jason se levanta encarando o protagonista. Ele pergunta o que Seth fazia naquela sala, e o protagonista apenas sorri para ele. Nesse momento, ele segura o pescoço do presidente e o acerta contra a mesa. Nosso protagonista pergunta o motivo para ter sido atacado a mando dele. Mas nisso, Sophie chega na sala para falar com Jason e encontra Seth o interrogando. Seth levanta o presidente de volta, dizendo que ele era um cara de sorte. Ao soltá-lo, ele segue para a porta, enquanto Sophie o observa assustada. Ele entende o que
que era aquela situação e simplesmente segue para a porta, deixando Sophie para trás. No dia seguinte, ela fica sentada desanimada em sua mesa, ainda se lembrando do que viu na noite anterior e tenta se virar para Seth. Nessa hora, o carro de Seth chega à escola junto de seu tio, dizendo que não iria questionar sobre o que houve. Porém, ele diz que iria entregar alguns guarda-costas para ele. Mesmo com Seth insistindo não ter ocorrido nada, o seu tio não acredita, pois o rosto dele estava cortado pelo golpe que recebeu. Os dois discutem um pouco sobre a situação, até Seth dá um basta, mandando ele não fazer isso. Mas o seu tio lembra que estão com problemas com os líderes de Busan e Pohang. Ele já adianta que é melhor que Seth esteja preparado enquanto ele pede apenas que fiquem fora de vista. Quando ele chega à sala de aula, Sophie se assusta ao vê-lo. Chegando na sua mesa, Victor provoca ele dizendo que era uma vergonha enquanto perguntava se tinham dado uma surra nele. Apesar do Seth explicar que foram 11 contra 1, Victor apenas diz que era besteira. Um anúncio surge nos alto-falantes chamando Seth para a sala do diretor, o que deixa Sophie e Victor curiosos. Victor pergunta se houve algo com o Jason, pois o tio dele é o diretor e o pai dele é o verdadeiro dono da escola. Já adiantando também para ele tomar cuidado, pois não se sabe bem do que ele é capaz. Ao abrir a porta da sala, ele vê Jason junto de vários funcionários da escola. O diretor Calvin Shin confirma o nome do protagonista e menciona que ele causou muitos problemas desde sua transferência. Nesse momento, Jason deixa um leve sorriso escapar por saber o resultado dessa conversa. Ele começa a listar os casos de brigas de Seth, incluindo a agressão contra o presidente do conselho. Com isso, ele encerra mencionando que Seth estava expulso da escola. O presidente fica sorrindo até notar que Seth apenas encara aquele comentário com um sorriso, perguntando se era sério aquilo. Logo depois, ele puxa seu celular para fazer uma ligação. Em alguns segundos de conversa com seu tio, ele manda comprar a escola que ele estuda. Vários carros começam a surgir na frente da escola, o que deixa os alunos curiosos. O tio do Seth sai de um dos carros indo para a escola, seguido dos guarda-costas deles. Calvin nota o tumulto do tio dele chegando e pergunta o que Seth havia feito. Nesse momento, o grupo abre a porta da sala do diretor. Jason tenta questionar quem seriam aqueles homens, só que acaba sendo imobilizado pelo motorista que manda ele ficar quieto. Ao se aproximar do diretor, o tio entrega um envelope para ele. O diretor se irrita com eles invadindo a escola, e o tio apenas manda que ele leia o conteúdo que havia dentro do envelope. Depois de encarar por um tempo, ele abre o envelope e toma um susto ao ver o conteúdo. É mencionado que o diretor estava envolvendo a fundação em atividades ilegais por anos, e o tio promete não mencionar nada se entregarem à escola. Calvin se irrita, só que ao tentar reclamar, ele é pego pelo pescoço. Nisso, o tio menciona que ele gastava o dinheiro do almoço dos estudantes para benefício próprio e que deveriam resolver aquilo com calma. De volta à casa do Shin, Calvin conversa com seu irmão, se desculpando, pois ele acabou sendo obrigado a vender a escola, o que irrita ele. Seu irmão reclama com ele, perguntando se ficou maluco, e tudo o que recebe de resposta é mais desculpas. Ele analisa os documentos, notando que se tratava do grupo Sunshine, dizendo que eles são um bando de bandidos. Quando Jason chega na sala, o seu pai pergunta o que houve na escola. Jason explica tudo o que houve nos últimos dias, e seu pai apenas puxa o telefone para ligar ao senador. Ele pergunta para a secretária se ouviram falar do grupo Sunshine. Enquanto isso, no prédio da Sunshine, o tio explica o que foi feito, dizendo que foi bem fácil por serem culpados. Apesar de Seth perguntar se isso poderia dar problemas, o tio começa a listar todos os crimes que eles encontraram no registro deles. Nosso protagonista se impressiona com o quanto ele descobriu em um dia, e o tio lembra que, como ele ia para aquela escola, eles se prepararam. Mas nisso o tio pergunta quem vai ser o novo diretor da Fundação Yongjin, pois ele acreditava que Seth escolheria o novo diretor. Porém, apesar de ele acreditar que Seth teria alguém em mente, ele simplesmente nem havia pensado nisso ainda. No dia seguinte, Seth chega na escola, seguindo direto para sua mesa. Ao se sentar, Victor o observa curioso, que acaba notando a olhada e começa a observá-lo de volta. Depois de se encarar por um tempo, Victor desiste, virando a cabeça para baixo de novo. Sophie observa Seth de longe e cria coragem para se aproximar dele de novo. Ela pergunta se aconteceu alguma coisa, pois ela não o viu depois que ele foi na sala do diretor. Seth pergunta se ela estava preocupada com ele mesmo, depois de vê-lo daquele jeito, e ela diz que ele é um colega de sala. Nosso protagonista dá uma risada leve e sorri para ela, dizendo que não precisava se preocupar. Mas nesse momento, Jason chega na sala, arrebentando a porta, chamando pelo Seth. Todos se impressionam com a visita do presidente, enquanto esperam que ele diga algo. Jason pergunta se Seth acreditava que ele teria medo de um bandido patético como ele. Só que assim que Seth se levanta para ir até ele, Jason simplesmente fecha a porta com tudo, saindo correndo, o que deixa ele sem reação. De volta à sala do diretor, o professor de educação física bate na porta e um homem dá permissão para entrar. O tio de Seth pede que ele se sente enquanto continua a observar a janela. Ele pergunta se o tio o procurava e tenta saber como poderia ajudar. Nisso, ele solicita que o professor se torne o novo diretor da escola, pois era a ordem do novo dono da escola. No fim daquele dia, Seth se prepara para sair e Jason o aguarda em um beco com seus colegas. Ele explica que era para trazerem o protagonista para ele. Um dos garotos se impressiona que era só capturar um colegial, enquanto lembra que ele precisava do dinheiro de qualquer forma. Mas ao ver de quem se tratava, ele toma um susto absurdo enquanto Seth entra no carro. Jason fica confuso e o garoto se revolta, dizendo que
que ele queria que pegasse um assassino, jogando dinheiro na cara dele. Todos os garotos saem correndo, deixando Jason para trás, o que irrita ainda mais ele querendo saber mais sobre Seth. Ao olhar para a rua, ele vê uma sequência de carros pretos enfileirados levando Seth embora, o que o deixa ainda mais impressionado. De volta ao restaurante da mãe de Seth, ela menciona que ele estava se divertindo. Ele explica que até o momento foi tudo muito divertido, mas quando Seth pergunta qual o motivo para eles não morarem com seu pai, acaba deixando ela tensa. Vendo a reação dela, Seth diz que não precisa responder se for muito difícil. Sua mãe força um sorriso dizendo que em outro momento ela irá contar. Com essa resposta, Seth apenas pede licença para sua mãe saindo do restaurante enquanto ela o observa preocupada. Nisso ela se lembra do momento que o pai dele pediu para se separarem por um tempo, enquanto Seth era um bebê. Ela se revolta pedindo para ficarem juntos, enquanto seu pai diz que ele não gostaria de colocar os dois em perigo. A mãe do Seth olha para seu filho e entende a preocupação de seu marido. Voltando ao presente, Derek chega no restaurante dela, dizendo que faz um tempo que não se viam, o que a deixa preocupada. No caminho da escola, o tio explica que o professor de educação física seria o novo diretor. Enquanto analisa os dados da escola, vendo que estava em más condições, Seth pergunta se podem usar o dinheiro da companhia. O plano do tio era investir 3 milhões ou mais, com a intenção de torná-la novamente uma escola atlética. Seth se pergunta se é possível, e o tio explica que os estudantes podem ajudar nisso. Ele enaltece que na Coreia, o dinheiro é poder, e Seth lembra que eles têm dinheiro. De volta à escola, os dois colegas estão dormindo durante a aula do professor idoso. Até que de repente, o celular de Seth recebe uma chamada do chefe do grupo Busan. Ao atender a ligação, ele ouve Derek tentando provocá-lo, mas fica irritado que Seth não o reconhece. Quando tenta explicar o motivo de ligar Seth, avisa que estava no horário de aula e desliga a chamada. Vendo que ele iria insistir em voltar a ligar Seth, desliga seu celular. Enquanto isso, em um prédio em construção, Derek ouve o aviso de que o telefone não estava disponível. Isso o irrita bastante, enquanto a mãe de Seth apenas fica sentada na frente dele. Derek manda seus capangas irem atrás dele, imaginando que dessa vez ele irá acabar com Seth. Nesse momento, o protagonista estava sonhando com o cabelo espetado do Victor, imaginando que iria se machucar, tentando encostar nele. No fim do dia, Seth sai da escola, encontrando uma van prata parando na frente da escola. Os capangas de Derek saem da van parando na frente de Seth. Nosso protagonista pergunta quem seriam aqueles dois, e os capangas pedem para que ele os siga. Naquele momento, o motorista chega e pergunta o que eles pensavam que estavam fazendo. No que os capangas se viram, eles reconhecem o motorista Rod, que se irrita com eles, tentando mandar no chefe dele. Seth volta a falar com eles, perguntando o que eles queriam, e nisso um dos capangas puxa um celular do terno. Eles explicam que era um pedido do Derek e Seth, e pega o celular da mão deles. Assim que Seth olha para o celular, ele se assusta ao ver sua mãe sentada em uma cadeira, em um tipo de cativeiro. O capanga volta a pedir que ele o siga até que ele percebe a expressão furiosa de Seth. Usando a mão com o celular, Seth acerta um soco em um dos capangas. Quando o segundo pensa em revidar, ele joga o celular para distraí-lo e acertar um golpe. Aproveitando o soco, ele empurra o capanga contra o chão, ainda em fúria, cravando 2 dentes no seu punho. Ele segura a cabeça do capanga e manda ele contar onde estavam mantendo sua mãe. Ao descobrir todos os carros dos guarda-costas, seguem para o local, enquanto Seth liga para seu tio que tenta mantê-lo calmo. Nosso protagonista grita lembrando que eles sequestraram sua mãe, mas seu tio manda ele não se rebaixar ao nível deles. De volta ao cativeiro, Derek novamente está tentando fazer uma ligação sem nenhum sucesso e não entende o porquê. Ele olha para a mãe de Seth, dizendo que não tem nada contra ela, só que não acha certo que uma criança esteja administrando a Sunshine. Porém, a mãe dele diz que Seth fará um trabalho melhor do que ele, deixando Derek irritado. Ela diz que ele é apenas um delinquente, enquanto se levanta de sua cadeira para encará-lo por cima. A mãe do protagonista acaba perdendo seu sorriso e o encara com um olhar sério e agressivo. Nisso, o tio revela algo para Seth, que o deixa completamente surpreso. Nosso vídeo termina aqui. Se você gostou, deixe seu like e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.